3. Noite de Mongols capítulo 19. Confie em mim, fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado obrigado. Giuseppe disse instintivamente, e essas palavras eram seus sentimentos mais íntimos de fato. Mesmo que suas suspeitas e cautelas não tivessem diminuído, ele estava sinceramente grato. Giuseppe sentou-se ereto, seu corpo pesado colocando imenso estresse nesta velha cadeira de praia, fazendo-a produzir um alto rangido. Estremecendo, ele decidiu que poderia muito bem se levantar. O dono da livraria acenou com as mãos desdenhosamente e disse: "Está tudo bem, ajudar os clientes é apenas algo que eu deveria fazer. De qualquer forma, como você está se sentindo agora?" Giuseppe moveu suas articulações e músculos, então fez um punho cerrado, criando um som parecido com uma corda de arco sendo esticada. Era como se esse punho fosse um arco esticado cheio de energia acumulada que exibiria um poder extremamente surpreendente quando liberado. Ele respirou fundo, sua mente em um estado de calma. Diferente de situações passadas em que ele era atormentado por delírios, seus sentidos estavam exibicionalmente mais claros. Este era um estado de relaxamento sem precedentes. Ainda havia alguns resquícios dos sentimentos de Candela. Serenidade, alegria, conforto. Incapaz de se controlar, um sorriso aliviado apareceu no rosto de Giuseppe. Essa sensação de estar no auge finalmente havia retornado depois de 2 anos. Linge observou de lado enquanto seus lábios se contraíam levemente. Se o punho desse tio atingisse alguém, provavelmente seria fatal. Ele agora sentia que sua conjectura tinha sido bastante precisa. Essa postura, ele realmente tem a pegada de um militar. Aquele olhar austero e aquela aura perigosa que faz os cabelos ficarem em pé. "Estou bem agora. Nunca estive melhor." Giuseppe assentiu enquanto retirava seu punho fechado e adotava uma postura normal. No fundo, ele refletiu sobre o que o dono da livraria havia dito. Ajudar os clientes é algo que eu deveria fazer. Ele quer dizer que adota uma postura neutra e ajuda qualquer cliente, independentemente de quem seja. Até mesmo um mago negro hediondo e cruel como Wilde, ou um cavaleiro esmagado e determinado a se vingar como eu. Não, isso parece mais um desejo confuso de ser gentil. Qualquer um que entre nesta livraria receberia ajuda deste dono. Giuseppe só tinha visto esse modus operandi em uma comunidade, os elfos. Uma raça minoritária dos tempos antigos que ainda não havia morrido até hoje. Os elfos eram seres com longa expectativa de vida, graciosos e adeptos de muitas artes. Giuseppe sentiu que a vibração do dono da livraria que estava diante dele era muito parecida com a deles. Somente com uma vida longa é que alguém perderia o desejo de distinguir entre o bem e o mal e, em vez disso, passaria o tempo buscando novos interesses. O dono da livraria tratava aos outros educadamente com um ar natural de graça. Além disso, administrar uma livraria e seu amor por ler livros correspondiam à afinidade que os elfos tinham com as artes. Os humanos não tinham muito interesse em livros hoje em dia. Coincidentemente, o primeiro dono da espada demoníaca Candela era um elfo chamado Candela. Além disso, de lendas de tempos muito esquecidos, Candela era um príncipe do antigo reino dos elfos e mais tarde se tornou rei dos elfos da lua. Além disso, ele também era conhecido por 2 outros nomes, a fonte da grande pestilência e primeiro lunático. Sua descida à loucura muito se perdeu na história, mas a única informação conhecida é que ele se matou com sua própria espada. A espada se tornou uma cunha que crucificou sua alma. Sua alma se tornou uma maldição, fazendo com que essa espada se tornasse uma espada demoníaca. Assim, o príncipe e sua espada passaram a compartilhar um nome. A partir de então, todo portador da espada demoníaca acabaria morrendo após enlouquecer. Antes de hoje, Giuseppe sentia que não estava muito longe de encontrar esse fim. No entanto, tudo era diferente agora. Este livro em sua mão poderia realmente aplacar a espada demoníaca Candela. Portanto, ao pensar sobre isso, ele sentiu que um dono de livraria capaz de possuir tal livro só poderia ser um elfo. Dada essa suposição, a falta de perturbação no éter fazia sentido. Se um elfo tivesse sobrevivido dos tempos antigos até o presente, ele não seria capaz de utilizar seu poder em outros aspectos além de prolongar sua própria vida. Agora,
Enquanto José pensava no que o dono da livraria havia dito anteriormente, ele começou a entender tudo. Segurando o livro em sua mão, José olhou para o dono da livraria e murmurou: "Você mencionou antes que esta era a única cópia que você gostava de lê-la. Isso pode ser emprestado?" Lin Jie piscou uma vez, então riu. "Claro, eu não teria trazido isso à tona nem recomendado se não fosse o caso." Limpando a garganta, Lin Jie continuou: "Na verdade, eu senti que esse livro era muito adequado para você no momento em que coloquei meus olhos em você pela primeira vez. Muitos outros como você sofrem grande dor de angústia interna e arrependimento, frequentemente se encontrando sem força e determinação. Como resultado, coisas como essa, como resultado de duvidar de si mesmo, eventualmente o deixam louco." Infelizmente, Lin Jie já tinha visto veteranos de guerra antes. Muitas vezes, seus erros e experiências no campo de batalha os corroíam por dentro, porque na maioria das vezes, até mesmo o menor dos erros no campo de batalha poderia facilmente custar uma vida. Mas, na verdade, não é nenhuma dor que os derrota, mas sua frágil bondade. José ficou atordoado e murmurou: "Bondade?" Ele conheceu dois antigos portadores da espada demoníaca, ambos respeitáveis grandes cavaleiros radiantes da Torre do Rito Secreto. Ambos realizaram muitos grandes feitos e tinham princípios perfeitos. Mas, no final, sem exceção, eles foram corrompidos pela espada demoníaca. No final, seu maior arrependimento foi a falta de força que os tornou incapazes de controlar completamente a espada demoníaca. Lin Jie balançou a cabeça enquanto dava uma longa olhada profunda em Giuseppe, então retornou para trás do balcão. Cruzando os braços, ele continuou: "Gentileza é uma coisa boa. Mas a palavra-chave aqui é frágil. As expectativas de tais pessoas são muito altas por causa de sua moral virtuosa e senso de responsabilidade. Para dar ajuda e fé aos outros, tais pessoas se armariam para parecer que nada pode derrubá-las, mas, na realidade, tais defesas são especialmente frágeis. Uma vez que o espírito se desintegra, qualquer coisa pode se tornar uma fenda nessa armadura. Essa gentileza pode salvar os outros, mas é impotente para salvar a si mesmos. E quando você olha o suficiente para o abismo olhará de volta para você. Há momentos em que você não precisa ser um herói onipotente, mas sim uma pessoa comum. Recuar em uma conjuntura apropriada é uma forma de coragem e não deve sobrecarregá-lo. Canja de galinha distribuída. Não tem como você não ter se emocionado." Lin Jie colocou seu sorriso profissional de sempre. Essa era uma técnica clássica de marketing do professor Lin, que unia o cliente e a mercadoria para que ele se sentisse merecedor de tal item. Giuseppe refletiu sobre as palavras de Lin Jie e se sentiu um pouco iluminado. Então é esse o caso. Apenas a corrupção da espada demoníaca não aconteceu da noite para o dia. Os cavaleiros tinham ideais impecáveis, mas eles acabaram sendo corroídos. Eles sempre presumiram que a maldição era poderosa demais. Mas ninguém esperava que por trás de tudo, na verdade, era a espada demoníaca tendo um controle sobre os demônios internos do portador. Nós estávamos enganados esse tempo todo. Droga! Mas será que apenas apaziguá-lo funcionará por muito tempo? Perguntou Giuseppe com uma carranca. Claro que não, respondeu Lin Jie com um aceno de cabeça. Mas isso foi rapidamente seguido por um sorriso. Mas se você quiser, eu posso ajudar se você confiar isso a mim para eficácia a longo prazo. E, se isso acontecer, eu não teria conseguido um cliente de longo prazo que quer resolver seus problemas emocionais. Lin Jie pensou consigo mesmo, encantado. Noite de Mongols capítulo 20. Zona S. Rank. Os antigos portadores selecionados da espada demoníaca eram os mais fortes, os mais extraordinários e praticamente impecáveis entre os 10 grandes cavaleiros radiantes. Como o atual portador da espada demoníaca, Giuseppe já foi uma entidade deslumbrante como o sol. Mas, como um diamante, ele era quebradiço sob sua excessiva resistência. Durante a batalha com Yuji, ele perdeu o braço direito, assim como a aura brilhante ao seu redor. Mesmo que continuasse a ter apoiadores como sempre, a chama sagrada indomável já havia mostrado falhas que não seriam esquecidas. Inúmeras dúvidas e críticas surgiram de lugares invisíveis. Mesmo que ninguém ousasse dizer isso abertamente e muitos outros achassem que Wilde já estava morto, a dúvida de Giuseppe estava começando a dominá-lo. No final, Giuseppe escolheu se aposentar.
Assumindo um papel de semi-aposentadoria como chefe de seção no ramo de inteligência, Joseph ficou deprimido, irascível e desleixado. Talvez seu desejo ardente de capturar Wilde fosse resultado de querer provar seu valor mais uma vez. Ele sabia como certas pessoas o veriam. O primeiro a se deixar levar antes que a corrupção da espada demoníaca criasse raízes e, portanto, se tornasse o portador da espada demoníaca que viveu mais tempo. Talvez ele esteja pensando em se deixar degenerar quando a espada demoníaca não estiver prestando atenção. Dessa forma, a espada demoníaca não seria capaz de corrompê-lo. Alguém havia dito isso naquela época. Joseph sentiu que realmente havia caído em desgraça e, naquele momento, ele estava realmente ansioso para explodir a cabeça daquela pessoa com um soco. Ó luz sagrada do alto, por favor, me perdoe. Ele quase agiu de acordo com isso e essa foi uma maneira blasfema de pensar. Mas agora, talvez ele tivesse mais sorte do que outros portadores da espada demoníaca, porque conforme o halo ao seu redor desaparecia ele vagava sem rumo. Isso na verdade diminuía as rachaduras em seu espírito, o que fazia com que a corrupção da espada demoníaca diminuísse. Portanto, em certo sentido, o que o dono da livraria disse estava realmente certo. Além disso, Joseph teve ainda mais sorte, porque ele pode ter acabado de encontrar o sucessor da espada demoníaca. Quando o dono da livraria disse, "Confie em mim", Joseph teve que admitir que certamente ficou tentado. A espada demoníaca, Candela, não era necessariamente uma posse da Secret Hightower, mas eles a utilizaram apesar de sua maldição porque ela possuía grande poder. A Secret Hightower lidou com essa arma demoníaca deixando o cavaleiro mais forte mantê-la sob controle e usar seu poder para enfrentar outras forças malignas. No entanto, na verdade, a Secret Hightower tinha um medo profundo em relação a essa espada também. Conforme geração após geração de Great Radiante Knights desciam à loucura e morriam, aqueles velhos cavaleiros da Senior Assembly já tinham noções de selar essa espada por toda a eternidade. Não conseguir encontrar um novo sucessor era o que preocupava Joseph todo esse tempo. O cavaleiro que foi eleito para suceder sua posição tinha bons ideais e princípios, mas faltava-lhe força suficiente. Você tem certeza? Isso te incomodaria? Lidar com isso não é uma tarefa fácil, disse Joseph suavemente. Ele sentiu uma profunda veneração pela força de vontade do dono da livraria. A espada demoníaca não dava apenas poder a uma pessoa, a maldição de insanidade que se seguia de perto era assustadora. Mesmo vilões cruéis definitivamente não pegariam a espada demoníaca a menos que estivessem no fim de suas forças. No entanto, o dono desta livraria se ofereceu voluntariamente para assumir esse fardo. Esse era um espírito de auto-sacrifício tão grande. Ele não só ajudou Joseph a aliviar temporariamente as ilusões e dores trazidas pela espada demoníaca, como também tomou uma decisão da qual não poderia voltar atrás. É o abismo que nos espera. Refletiu Joseph consigo mesmo. Como isso me incomodaria? Você parece já estar lutando para manter isso sob controle. Então por que não confiar isso a mim? Lin Jie já estava acostumado com as pequenas preocupações dos clientes. De fato, lidar com problemas emocionais não era uma tarefa fácil. Até mesmo um ouvinte puro poderia se ver afetado por uma torrente de negatividade. Mas estava tudo bem. Ser um mentor de vida era sua especialidade. Sorrindo, Lin Jie disse, "Eu já disse muito, a escolha está em suas mãos. Tudo bem também se você acha que não há necessidade. Deixe-me lhe dar este livro, como um presente." Lin Jie então olhou para o braço direito de Joseph e suspirou. "Você e outros heróis como você deveriam descansar às vezes." Joseph não conseguiu evitar olhar ao redor. A melancolia da livraria havia se tornado simples e clara. O sorriso do jovem dono da livraria diante dele era deslumbrante, como se estivesse brilhando. Joseph não conseguia acreditar que qualquer humano pudesse ser tão nobre e altruísta. Até mesmo os cavaleiros da Secret Hightower só conseguiram construir gradualmente seu caráter impecável seguindo o credo e a fé desde tenra idade. Somente com longevidade alguém poderia buscar essa forma de gentileza que transcendia o senso comum. Joseph estava ainda mais certo de sua conjectura agora. O Joseph do passado poderia ter descartado essa pessoa como uma fraude, mas ele não pensava mais dessa forma. Nunca se conseguiria entender os outros. A única coisa que se podia fazer era persistir consigo mesmo.
Wilde sobreviveu e foi ajudado pelo dono da livraria. Mas estava tudo bem, pois ele acabaria sendo morto por Giuseppe. Este era o dever de José e o que ele precisava fazer. Não terei arrependimentos, já que escolhi me tornar esse tipo de pessoa. Quanto a descansar, isso pode esperar até que o mundo esteja em paz. Giuseppe balançou a cabeça enquanto exibia um sorriso aliviado. Preciso considerar isso. De qualquer forma, você não precisa me dar este livro, mas poderia me emprestar por alguns dias. Faça 7 dias. Voltarei e te verei depois de 7 dias. Lin Ji conseguia entender completamente as emoções complicadas no coração de Giuseppe. Parece que um senso excessivo de justiça realmente causou grande sofrimento a esse veterano aposentado. Certamente ele quer contribuir mais para empreendimentos justos, mas ele também odeia seu corpo e problemas psicológicos. Resolver esses problemas emocionais lhe faria bem. Plano bem-sucedido. Pensou Lin Ji consigo mesmo com um leve sorriso. Ele agora tinha 80% de certeza de que Giuseppe retornaria após 7 dias. Habilmente trazendo o registro, Lin Ji disse, absolutamente sem problemas, basta preencher seus dados aqui e fazer um depósito. No futuro, você só precisa escrever seu nome e a data. Se você não quiser mais tomar emprestado, metade do depósito será reembolsado. Giuseppe ficou atordoado. Ele realmente está administrando uma livraria. Mas quando ele pensou sobre isso fez com que parecesse normal. Assim, balançando a cabeça, José pegou a caneta e assinou seu nome. Ele olhou para a fileira com Wilde e viu que ainda havia um período de empréstimo de 1 mês. Pronto, disse José enquanto largava a caneta e erguia os olhos. Lin Ji pegou o registro e se certificou de que tudo estava em ordem. Certo, vejo você em 1 semana. Apenas Giuseppe então pegou Seal of the Abyss e fez uma reverência formal de cavaleiro ao dono da livraria. Descrença percorreu Claude enquanto segurava o gato preto que se debatia. Você está dizendo que ele está nocauteado? Como isso é possível? Reúna a mão de obra para dar suporte. Não, droga, não devemos tomar nenhuma decisão precipitada. Nem mesmo o professor conseguiria lidar com isso. Agir de forma imprudente pode resultar em consequências desastrosas, murmurou Claude enquanto andava de um lado para outro no local, o receptor portátil firmemente apertado. E os homens enviados para investigar a livraria? Qual é a situação agora? Espera, o quê? O professor voltou? Claude ficou atordoado quando a voz rouca e profunda de José soou do receptor. Claude, faça com que a equipe de investigação limpe a 23RD Avenue e classifique aquela livraria como uma zona S-Rank. Status, ultra secreto. Noite de Mongols capítulo 21, Melissa classificação S. A, P, D, S anormal, pandemônio, destrutivo, supremo. Esta é uma classificação suprema. Claude lambeu os lábios e perguntou secamente, professor, o que aconteceu exatamente? Aquele dono da livraria. Há mais alguém além de você? A voz severa de José soou do outro lado da linha. Sim. Claude olhou para o gato preto que já estava quase desmaiando devido ao seu aperto forte. Desculpe, professora, eu fui negligente. Respondeu Claude antes de dar um golpe rápido na nuca do gato preto, deixando-o inconsciente. Se você sabe que foi negligente, então por que não fica quieto e faz seu trabalho? Devo mandá-lo para Northern Glands para ser um fazendeiro de batatas. Rosnou Giuseppe. Por favor, não. Vou passar suas ordens imediatamente. Claude balançou a cabeça. Ele sabia que o seu professor estava puto. Mas como discípulo orgulhoso de seu professor, ele tinha muita experiência lidando com esse velhote irascível. Seu professor tinha uma língua afiada, mas um coração terno. Embora parecesse feroz e tivesse punhos que poderiam pulverizar o crânio de uma pessoa a qualquer momento, na realidade, ele era alguém que parava e alimentava os vira-latas na beira da estrada e até fingia acariciar suas cabeças sem querer. Giuseppe era assustador quando ficava bravo. Mas, contanto que suas instruções fossem seguidas e as coisas fossem feitas corretamente, tudo ficaria bem. Essa era apenas uma tática que Giuseppe empregava para fazer as coisas rapidamente. Claude informou aos membros da equipe de investigação da 23RD Avenue para se retirarem imediatamente e os desviou para outro lugar.
Metade foi solicitada a ficar de prontidão enquanto a outra metade foi despachada para monitorar a atividade dos caçadores. Depois disso, ele contatou o pessoal encarregado dos arquivos do ramo de inteligência. O trabalho mais importante do braço de inteligência da Torre do Rito Secreto era manter o controle sobre os vários poderes e havia enormes arquivos sobre cada um deles. A lista anunciada pela Truth Union a cada ano exigia a referência dos arquivos da Secretariat Tower. Assim, a cada ano, a Secretariat Tower receberia uma quantia exorbitante de dinheiros da Truth Union como compensação. Em termos gerais, de acordo com os regulamentos, estabelecer um novo arquivo exigia uma investigação completa pelos níveis mais altos e levaria mais tempo. Mas, Giuseppe tinha sido originalmente um dos 10 grandes cavaleiros radiantes. Agora, entre os 10 grandes cavaleiros radiantes, metade do grupo atual eram juniores de Giuseppe, além dos 3 mais velhos. Todos os outros lhe dariam face. Portanto, depois que essa informação foi expedida para os superiores, ela foi aprovada bem rápido. Professor, o novo arquivo de classificação S já foi estabelecido. Você só precisa preencher os detalhes pessoalmente depois que retornar, relatou Cloud. Estrondo. A porta foi aberta bruscamente. Cloud se virou e viu o velho robusto, de cabelos brancos, de terno, entrando. Bom, Giuseppe jogou seu receptor no sofá e tirou seu casaco antes de perguntar quem estava ao seu lado agora. Lembre-se de usar o sigilo e esqueça. Cloud levantou o gato preto. Um membro da equipe de investigação da nossa filial. Morrison Greg do Esquadrão 4. Ele vem de uma família influente de mágicos e é especialmente talentoso em técnicas de transformação. Tem outra coisa que é um pouco especial. Ele é um fã seu. Fã? Exclamou Giuseppe com um olhar estranho no rosto. No entanto, ele rapidamente voltou ao seu inexpressivo antes de se sentar em sua mesa e ligar seu computador. Eu tenho fãs em todos os lugares. Cloud respondeu. Ele é membro de 13 fã-clubes do Indomitable Sacred Flame e gasta aproximadamente 300 milhões por ano em atividades de fãs, incluindo colocar o nome de Abraham Giuseppe na lista oficial de ouro da Truth Union do ano passado. Acho que ele conta como um fã obstinado. José parou de digitar os detalhes do arquivo e olhou para o gato preto nos braços de Cloud. Ele cruzou os braços e refletiu por um momento. Foi ele quem fez isso? Sim, professor. Famílias de mágicos influentes são ricas. Você não acha, Cloud? Sim, professor. Especialmente quando se trata de gastar dinheiro com coisas tão sem sentido. Por que não dar esse dinheiro direto para o ídolo deles? Considere isso como uma taxa de interação próxima. Ele certamente ficaria encantado. Vamos apenas recrutá-lo como um aprendiz de cavaleiro em liberdade condicional. Transferi-lo do departamento de investigação para cá. Que diabos? Como pode haver um cavaleiro radiante tão vil e ganancioso que quer roubar o dinheiro de uma criança? Cloud xingou silenciosamente para si mesmo. Mas ele não demonstrou nada disso em seu rosto enquanto assentia. Entendi. Vou providenciar isso agora mesmo. Ótimo. Podemos economizar o custo de apagar a memória dele também, disse Giuseppe enquanto continuava a digitar os detalhes de seu arquivo. 0113 Zona de classificação S, Norzinho Persiti District 23 RD Avenue 412, Livraria. Status de perigo, amigável, contato não recomendado. Status de confidencialidade, ultrasecreto, investigação de acompanhamento em andamento. Relatório, o dono da livraria acredita-se ter longevidade, vivendo em reclusão e operando esta livraria. O negócio inclui empréstimo e venda de livros. Os livros contêm um poder misterioso e forte. José pressionou a tecla Enter. O conteúdo deste arquivo confidencial seria enviado para o alto escalão da Secretariat Tower. Depois, esta informação poderia fluir para as partes que cooperaram com a Secretariat Tower ou pessoas que pudessem precisar desta informação. Algo que foi registrado não tinha como ser verdadeiramente confidencial. Ser rotulado como ultra-secreto significava que não mais do que 10 pessoas saberiam sobre isso. O que Giuseppe queria fazer era avisá-los para manterem distância daquela livraria. Embora o dono da livraria fosse uma entidade amigável, não havia garantia de que nada aconteceria no futuro, dada a maneira como ele aceitava todos os clientes e seu hábito de emprestar livros. É claro que, se eles quisessem cortejar o desastre depois de ver esse arquivo,
Giuseppe só poderia desejar-lhes tudo de bom. Estou bem, estou muito bem. Droga, eu não enviei o arquivo. Seus olhos não estão funcionando. Preocupado pra caramba. Se eu realmente morresse, não sobraria mais ninguém para vocês enfurecerem. Giuseppe xingou para o receptor enquanto trocava de uma roupa para dormir. Você entende que estou de folga agora. O Truto Union anunciou recentemente a nova lei trabalhista há 2 meses. Quero exigir mais pagamento se você estiver fazendo isso. Tudo bem, terminei de falar. Tenho algo para resolver. Isso é tudo. Bip. Apenas Giuseppe desligou o telefone e exalou. Ele pegou Sea of Thieves e o folheou levemente, capaz de verificar que o humor transmitido pela espada demoníaca era agora sereno e alegre. O telefone fixo no corredor começou a tocar de repente. Besteira, quem é dessa vez? Giuseppe massageou a têmpora, colocou o livro de lado e saiu da sala. Melissa, lembre-se de beber seu leite. Uma senhora alta e esbelta com lindos cachos ruivos colocou a cabeça para fora da sala adjacente e disse petulantemente: Entendi, pai. Não sou mais uma criança. A voz de Giuseppe ficou cada vez mais distante. Sério? Minha doce filha, fazer você beber leite não é para te fazer crescer mais. Muito em breve, você não poderá mais se casar. Melissa fez beicinho. Quando virou a cabeça, notou o livro na mesa. É? Desde quando esse cabeça de vento aprendeu a ler livros? Perguntou-se Melissa enquanto pegava por curiosidade. Noite de Mongols capítulo 22. Lembre-se de beber seu leite. Melissa era filha do antigo grande cavaleiro radiante e atual chefe de seção do ramo de inteligência, Giuseppe. Ela herdou o cabelo ruivo cacheado da mãe. Quando seu cabelo lustroso e liso estava solto, Melissa parecia uma linda sereia, mas quando estava preso, ela podia parecer um cavaleiro valente. Como estava em casa, Melissa estava vestida muito casualmente com uma blusa de renda branca, uma saia azul de cintura alta, meia calça preta e chinelos bege. Ela era a imagem de uma jovem independente e vibrante. Devido ao falecimento precoce de sua mãe, ela ficou com seu pai nesta casa na Primeira Avenida, no bairro alto da cidade. Olhando para suas idades, Giuseppe era velho o suficiente para ser avô de Melissa. Mas, quando se tratava de cavaleiros que extraíam poder do éter e o tornavam seu, a idade não era uma medida real de nada. Essa garota de 16 anos era uma cavaleira de nível anormal e líder de esquadrão de combate da Torre do Rito Secreto. Estranho. Por que ele está lendo um livro? Melissa murmurou enquanto examinava o livro com desconfiança. Eu nunca ouvi ler nenhum livro, nem mesmo quando ele ainda era um grande cavaleiro radiante. As sobrancelhas de Melissa franziram enquanto ela quebrava a cabeça. Giuseppe estava frequentemente ausente por causa de seu dever e Melissa praticamente ficava sozinha nesta casa. As poucas vezes em que ela se lembrava de seu pai lendo era apenas quando ele era forçado. O recente anúncio da lei trabalhista foi um exemplo disso. Naquela época, Giuseppe havia passado muito tempo estudando vários regulamentos para encontrar alguma maneira que o beneficiasse mais. Além disso, Giuseppe nem se deu ao trabalho de ler nada. Cheia de curiosidade, Melissa olhou para o livro em suas mãos intitulado Semente do Abismo e o abriu. O movimento dos dedos percorrendo o livro diminuiu gradualmente e o olhar em seus olhos mudou à medida que ela ficava cada vez mais imersa na leitura. Puta merda, pare de me perturbar. Eu posso ser um aleijado, mas o dono da livraria não tinha um único traço etéreo nele, mas ele me fez perder a consciência. Isso não diz a todos o tipo de poder que ele possui. Tudo o que posso dizer é, apenas mantenha um grau de respeito e não vá cortejando o desastre. Em todo caso, não serei eu quem vai salvar suas bundas miseráveis. A voz de Giuseppe se aproximou e até mesmo o som de uma parede sendo chutada estava misturado. Melissa olhou para cima de repente, libertando-se daquele mundo antigo e fascinante que a havia traído. Era como se sua alma tivesse sido arrancada e retornada ao seu corpo. Melissa balançou a cabeça vigorosamente e rapidamente abaixou o livro. Ela então voltou para sua posição original de sua memória antes de fingir que estava retornando para seu quarto. Melissa. Melissa virou a cabeça nervosamente. Lembre-se de beber seu leite, lembrou Giuseppe. Melissa deu um sorriso falso e assentiu antes de retornar para seu quarto e fechar a porta. Ufa! Melissa deu um suspiro profundo enquanto muitas perguntas surgiam em sua mente. Quem escreveu esse livro? O personagem principal é o príncipe elfo, Candela,
que mais tarde se tornou a espada demoníaca Candela. Porque ele era tão emocionante e realista. É uma biografia, um romance. No entanto, o ponto mais importante era que ela não tinha terminado de ler. Só mais um pouquinho e ela teria visto um ponto muito emocionante. Melissa ficou deitada na cama se sentindo inquieta e continuou resmungando para si mesma enquanto se virava e se revirava. Nunca imaginei que um velhote como o papai leria esse tipo de livro. Parece que meus julgamentos anteriores sobre ele estavam errados. Mas pela troca que Melissa ouviu, este livro parecia relacionado a um lugar extremamente confidencial. Um sobre o qual a maioria das pessoas não teria como obter nenhuma informação. Melissa estava deitada na cama com os olhos fechados. Depois de um longo tempo, ela finalmente abriu os olhos e se levantou para ligar seu computador pessoal. O que isso tem a ver com alguma coisa? É apenas uma livraria. No máximo, o dono é muito poderoso. Se for esse o caso, eu não iria lá e forçaria minha sorte. Ela estendeu a mão, reunindo o éter para formar uma chave. Chave do banco de dados, autoridade de acesso, classificação S. O éter era a ponte entre a realidade e a ilusão. Melissa tocou na tecla da página da web, e abriu uma interface totalmente nova diante de seus olhos estava um enorme banco de dados. Obrigada, mãe, disse Melissa, juntando as palmas das mãos. Ela então começou a folhear os arquivos que havia solicitado. Antes de sua morte, a mãe de Melissa era uma grande cavaleira radiante e tinha autorização de acesso ao banco de dados da Torre do Rito Secreto. A conta dela tinha sido deixada para Melissa como as expectativas da mãe dela para ela. Isso também era de conhecimento público, só que Melissa nunca tinha usado antes. Claro, se ela realmente fizesse alguma coisa e os arquivos no banco de dados fossem alterados, a cavaleira Melissa seria marcada como uma traidora. Ah! Achei! A livraria. Os olhos de Melissa brilharam como cristais brilhantes enquanto ela olhava para as informações na tela. Depois de encará-lo por um tempo, ela murmurou, amigável. Se for esse o caso, posso ir dar uma olhada. Melissa tomou sua decisão e desligou o computador antes que seus olhos caíssem sobre o copo de leite na mesa. Ela pegou o copo e bebeu tudo de um só gole. Sob a iluminação fraca, Wilde tomava notas com sua pena. Ele removeu metade de sua máscara, revelando um rosto sinistro e completamente desfigurado. A outra metade de sua máscara já havia se fundido completamente com sua carne, tornando-se parte de seu rosto. Embora sua aparência fosse assustadora, a maneira como ele estudava com afinco amenizava um pouco a atmosfera assustadora. Colocado na frente de Wilde estava o trabalho não publicado de Lin Ji. Durante esse período de pesquisa, Wilde já havia preenchido 3 cadernos com notas. Realmente é uma profundidade extensa de conhecimento insondável. Como esperado do Sr. Lin. Wilde lamentou enquanto largava a pena e pegava o caderno para dar uma olhada em sua última revisão. Por meio de seus estudos e pesquisas, ele entendeu aproximadamente a ideia geral da seita devoradora de cadáveres, ritos e cerimônias. Apenas este livro registrou principalmente a fé conhecida como Corpse Devouring Sect, bem como os importantes ritos e rituais que eles realizavam. Também incluía informações sobre os materiais necessários para processá-los, misturá-los e, finalmente, transformá-los em oferendas. Pelo resumo superficial de Wilde, ele pôde ver que a maioria desses materiais eram cadáveres e os métodos de processamento incluíam drenar o sangue, picar, esfolar, queimar e até mesmo ingerir vísceras. Tudo isso era excepcionalmente cruel e qualquer um que lesse tremeria de medo. Até mesmo um mago negro como Wilde achou isso um pouco difícil de suportar. Mas dentro dessa ideia de mente havia uma lógica estranhamente compatível. Este livro, sem dúvida, continha um tremendo sistema de sacrifício. Datas e horários específicos com procedimentos rigorosos. Cada sacrifício tinha seu próprio significado e representava uma parte dessa cultura. Se Devil's Language foi a ponta do iceberg, então Corpse Devouring Sect, Rites and Ceremonies me permite finalmente ver uma pequena faceta dessa assustadora cultura perdida. Wilde colocou sua máscara mais uma vez e murmurou com fascínio. Isso é simplesmente fascinante demais. Tenho que agradecer ao Sr. Lin por tudo. Já preparei um presente que ele definitivamente vai gostar. Noite de Demon Golds capítulo 23, onde está o disjuntor? O alerta de tempestade foi atualizado para vermelho.
A passagem para os distritos da Cidade Baixa de Norzim já foi fechada e o tráfego nos distritos da Cidade Alta de Norzim parou. Muitas indústrias foram duramente atingidas, e houve danos severos à infraestrutura. Atualmente, o sistema de esgoto da cidade está operando em capacidade máxima e aliviando alguns alagamentos. No entanto, de acordo com estimativas de especialistas, esta é apenas uma medida inadequada. Se a chuva torrencial continuar por mais um mês, um terço de Norzim pode ficar submerso. A Holy Resource Development Company propôs utilizar o distrito da Cidade Baixa para construir uma rede de esgoto mais abrangente. Este seria um projeto enorme, então a empresa atrairia a todos e esperaria ganhar o apoio das autoridades. Especialistas dizem que a principal causa desta chuva torrencial vem de uma massa de ar frio originária das terras altas do norte. Linge ouvia as notícias da televisão do seu vizinho enquanto trabalhava incansavelmente para limpar as poças no chão. Essa chuva torrencial já durava quase uma semana inteira. Assim como os relatórios mencionaram, a formação de poças nas estradas atingiu mais de 30 centímetros de altura no dia anterior, quando a situação estava pior. Dizer que o trânsito havia sido completamente paralisado não era exatamente verdade, pois barcos a remo e outros meios de transporte aquáticos ainda podiam ser usados. Depois de acordar de manhã e descer as escadas, Linge viu que um pouco de água havia vazado pela fresta na parte inferior da porta, levando folhas, galhos e outros detritos para dentro da livraria. Felizmente, a situação não era tão grave. O nível da água lá fora não continuou a subir devido ao sistema de drenagem. Apenas alguns sacos plásticos à deriva ficaram presos na porta, fazendo com que a água fluísse para dentro. Salpico, salpico. Linge espremeu o restante da água acumulada para fora da porta e esticou as costas. Finalmente acabou. Que cansativo. Ele colocou o esfregão de lado e admirou o chão limpo e brilhante. Eu me pergunto se aquele gatinho encontrou o caminho de casa. Perambular lá fora com um clima tão horrível é bem perigoso, refletiu Linge enquanto pensava no gato preto que tinha fugido de sua porta no dia da visita de Giuseppe. O gentil Linge não conseguiu deixar de suspirar preocupado. Os sons da televisão cessaram de repente. Uma série de xingamentos se seguiu, seguidos por alguns barulhos altos de pancadas. Linge podia imaginar o quão agitado o dono da loja ao lado estava agora. Linge foi até a parede adjacente, limpou a garganta e perguntou: Oi, você precisa de ajuda? A unidade ao lado era uma loja de áudio e vídeo que vendia discos e vários produtos digitais. Mas como um revendedor de artigos de segunda mão, a qualidade de seus produtos poderia ser um pouco deficiente. O negócio deles era semelhante à livraria decadente de Linge e era raro ver mais de 2 clientes na maioria dos dias. Está tudo bem, obrigado, respondeu o dono da casa ao lado, enquanto mais 2 baques altos foram ouvidos. Bum! Bum! Colin Ackerman olhou furiosamente para a televisão e xingou baixinho. Puta merda! Maldita televisão! Maldita chuva! Oh, Deus, você não pode me salvar! Ele inspecionou o aparelho de televisão e percebeu que não havia problemas. Portanto, provavelmente era um problema com os circuitos ou a fonte de energia. Colin então verificou a fiação, mas também não encontrou nenhum problema. Só pode ser uma viagem então. Colin pensou consigo mesmo. Mas minha porta está quase submersa e o disjuntor está do lado de fora. Devido à topografia natural da área, a loja de áudio e vídeo tinha uma posição um pouco mais baixa em comparação à livraria. Colin franziu a testa ao pensar em ter que andar na água e ele realmente desejou poder dar um pedaço de sua mente para aquelas pessoas que projetaram o sistema de esgoto. Espere um momento, talvez o cara da porta ao lado possa ajudar, murmurou Colin. Ele pode ter simplesmente rejeitado a oferta de ajuda do vizinho porque estava envergonhado, mas Colin sabia que o sujeito da casa ao lado era um benfeitor que basicamente ajudaria qualquer um se estivesse ao seu alcance. Tosse tosse, você ainda está aí? Colin sondou. A voz do jovem vizinho respondeu, estou aqui, você precisa da minha ajuda em algum lugar? Colin assentiu para si mesmo e então explicou, é assim, você já deveria ter ouvido. Estou tendo alguns problemas com minha televisão e suspeito que o disjuntor externo tenha desarmado. Estou um pouco preso aqui, então você pode me ajudar a dar uma olhada. Já que esse sujeito gostava de ajudar os outros, pedir para ele fazer um pequeno favor não parecia ser um problema. Além disso,
A televisão estava transmitindo as notícias de graça para ele nos últimos dias. Naturalmente, Lin Ji não se importou em ajudar. Verdade seja dita, ele estava entediado e queria encontrar algo para fazer. Sem problemas, se for o disjuntor, eu lembro que é. Lin Ji se preparou para sair. De repente, uma silhueta humanoide preta e felpuda apareceu através da janela de vidro da porta. Lin Ji experimentou a sensação estranha, porém familiar, mais uma vez. Ah, é você. Você veio. Lin Ji ficou um pouco surpreso. Ele nunca imaginou que essa mão escondida apareceria novamente depois de apenas alguns dias. Algo está errado. Ou você está me pedindo para emprestar mais livros? A silhueta negra na porta balançou a cabeça e apontou para a esquerda. Lin Ji se virou e notou que a figura estava apontando para a loja de áudio e vídeo ao lado. Juntando os pontos, ele chegou a um entendimento. Você está dizendo que quer me ajudar? A silhueta negra assentiu. Lin Ji sorriu e sentiu que essa mão escondida era bem bonitinha. Antes, ela não tinha um corpo real e só podia usar manchas molhadas para se expressar. Agora, porém, ela tinha assumido uma aparência de sombra. Provavelmente isso foi resultado do empréstimo de todos aqueles livros. A empresa havia dito anteriormente que emprestar livros seria benéfico. E agora, parece me dar uma mão como uma demonstração de agradecimento. Já não era um pacto desde o começo e eu deveria estar pagando o preço, mas ele veio até para dizer obrigado. O que está acontecendo? Porque ele se sente como uma criança educada. Rejeitar a oferta pode ferir seus sentimentos, pensou Lin Ji consigo mesmo. Obrigado então, o disjuntor está. Não consigo me lembrar claramente. Lin Ji se virou para a parede e levantou a voz. Onde está o disjuntor? Colin respondeu imediatamente. Está na parede direita, perto da porta dos fundos da minha loja. Ajude-me a ver se é uma viagem. Se for, tudo o que você precisa fazer é baixar o interruptor. Apenas sem problemas, disse Lin Ji. Neste momento, Colin viu sua televisão estalar e acender. O noticiário já havia terminado e um comercial estava no ar. Está funcionando. Muito obrigado. De nada. Lin Ji sorriu e assentiu para a silhueta preta. Através da janela de vidro, a silhueta começou a desaparecer, como se estivesse gradualmente recuando através da cortina de chuva. Satisfeito com o problema resolvido, Colin afundou-se de volta no sofá e pegou seu controle remoto para alternar os canais. Enquanto assistia às cenas mudando na televisão, o rosto de Colin de repente endureceu enquanto ele começou a suar frio. Ele relembrou toda a conversa com o dono da livraria ao lado até a televisão ligar. Sua voz soou sempre do mesmo lugar todo esse tempo. Noite de Mongols capítulo 24, Apanhador de sonhos mais um dia ajudando alguém. Lin Ji suspirou contente enquanto retornava ao seu assento atrás do balcão. Realmente não há muitas pessoas de bom coração na sociedade hoje em dia. Lin Ji sabia que o vizinho do lado era na verdade um vagabundo que passa o dia inteiro deitado na frente da televisão sem fazer nada. Certamente, alguns se perguntariam se havia algum sentido em ajudar tal pessoa. Mas ao se conduzir com integridade, deve-se considerar o longo prazo. A marca de uma loja deve ser construída a partir dos mínimos aspectos. Assim como ele conquistou clientes fiéis porque era bom em entender os outros, oferecer conselhos e se tornar amigo deles. Para ele, a loja de áudio e vídeo ao lado era uma importante fonte de clientes. Somente com comparação haveria uma compreensão mais profunda. Imagine se um cliente da loja ao lado perguntasse: o chefe da loja de áudio e vídeo poderia dizer que Lin Ji era uma boa pessoa. Assim, essas pessoas teriam conotações positivas do dono da livraria vizinha. Talvez isso os faça pensar em vir dar uma olhada. Espero que o chefe ao lado entenda minhas gentis intenções e me ajude a trazer alguns clientes. O sino da porta tilintou levemente, acompanhado pelo barulho da chuva que voltou a ficar isolado quando a porta se fechou. Lin Ji olhou para cima e ficou momentaneamente atordoado antes de dar um sorriso levemente surpreso. Velho Will, por que você voltou tão rápido dessa vez? Era Will de quem tinha chegado. Ele estava de terno como antes, só que agora ele tinha uma capa um pouco mais longa, aproximadamente longa o suficiente para esconder seus braços. Lin Ji sempre sentiu que o velho Will tinha um bom senso de vestimenta. Seu estilo era como de um cavalheiro inglês e o traje de hoje parecia ter um ar de mistério. Wilde tirou o chapéu e fez uma meia reverência antes de ir para o assento em frente ao balcão. Tirando o livro,
Ele disse animadamente, obrigado pela sua generosidade. Fiz um grande progresso e parece que a inspiração está percorrendo todo o meu corpo. Sinto que serei capaz de fazer um grande avanço em breve. Ele sentiu que estava a um passo do posto supremo. Embora o abismo ainda fosse enorme, Wilde sabia que não era mais inatingível. Tudo o que ela precisava era refinar o conceito de sua alma e encontrar uma linguagem que lhe pertencesse. Lin Jie bateu palmas e disse encorajadoramente, romper o estágio atual realmente não é fácil. Deixe-me parabenizá-lo antecipadamente. Se precisar de ajuda, farei o meu melhor. Wilde colocou o livro na mesa. Estou extremamente grato, Sr. Lin. Eu me beneficiei muito do seu trabalho, mas agora é hora de expressar minha gratidão adequadamente. Wilde já havia dado a Lin Jie uma gárgula de pedra, mas comparado à ajuda que Lin Jie lhe dera, o valor da gárgula era insignificante. Portanto, ele queria dar a Lin Jie um presente que ele havia passado 2 anos preparando. Esse presente também foi a razão pela qual ele havia ficado quieto pelos últimos 2 anos. Somente um presente assim poderia se igualar à boa vontade que ele havia recebido nos últimos 2 anos. Wilde tinha sua própria honra e princípios, embora fosse um bruxo negro implacável e acreditasse firmemente em retribuir gentileza com gentileza. Eu já estava muito satisfeito com seu presente anterior. Realmente terei que reconsiderar aceitá-lo se você for me presentear com algo precioso desta vez, disse Lin Jie enquanto olhava para a estátua de pedra na mesa. Wilde sabia que o Sr. Lin estava apenas lhe dando consolo. Muito satisfeito? Claramente o Sr. Lin está sendo modesto e poupando um pensamento para meus sentimentos quando o que eu dei a ele foi claramente de pouco valor comparado à orientação que ele forneceu. O Sr. Lin é realmente uma ótima pessoa. Você não precisa hesitar. Verdade seja dita, tem pouco valor utilizável para mim, mas talvez possa ser de maior utilidade para você, Wilde insistiu. Eu ficaria realmente triste se você não aceitasse. Já que Wilde colocou dessa forma, Lin Jie não podia recusar. Nós conversamos tanto, mas eu ainda não sei o que você preparou. Que tal me deixar ver primeiro? Wilde respirou fundo e cuidadosamente tirou de dentro de sua capa um enfeite que parecia um sino de vento. Tinha uma moldura circular criada a partir de galhos com pérolas incrustadas entre as cordas entrelaçadas, formando uma rede linda e complicada. Bem no meio havia um pequeno buraco com uma pedra preciosa azul celeste como seu único adorno. Abaixo da moldura pendiam algumas penas macias. Um apanhador de sonhos. Lin Jie levantou uma sobrancelha. Ele nunca imaginou que esse seria o presente do velho Will. Como um estudante de doutorado em estudos folclóricos, a pesquisa de Lin Jie não era apenas sobre costumes nativos. Frequentemente, ele tinha que estudar e consultar várias fontes, e assim ele aprendeu um pouco sobre o folclore e os costumes de outros países. Na cultura nativa americana, os apanhadores de sonhos eram considerados um item sagrado ou amuleto. Os nativos americanos acreditavam que o ar da noite era cheio de sonhos e somente um apanhador de sonhos poderia filtrar os pesadelos e capturar sonhos doces. Somente bons sonhos conseguiriam passar pelo buraco no centro e fluir para baixo ao longo das penas, enquanto os sonhos ruins seriam capturados na rede e desapareceriam quando o sol nascesse. Havia algumas lendas dizendo que as pérolas em um apanhador de sonhos eram a energia e a sabedoria capturadas durante o sono e podiam fortalecer a comunicação com o mundo espiritual. Em suma, foi uma bênção cheia de mistério e misticismo. Lin Jie não imaginava que tais itens existiriam neste mundo. Você é realmente muito bem informado, Wilde suspirou com admiração enquanto erguia o apanhador de sonhos em sua mão. É um apanhador de sonhos. Ele não ficou surpreso que Lin Jie o reconheceu, porque apanhadores de sonhos eram ferramentas de feitiçaria. Embora não fossem comumente vistos, eles também não eram tão raros, pelo menos aos olhos de um mago negro de nível destrutivo. Além disso, o maior valor de um apanhador de sonhos não vinha dele mesmo, mas sim do sonho dentro da rede. Esta também foi a primeira vez que Lin Jie viu um autêntico apanhador de sonhos feito à mão. Os apanhadores de sonhos nas lojas eram, em sua maioria, enfeites vistosos produzidos em massa que tinham pouco ou nenhum valor artístico, enquanto o que Wilde segurava era claramente tecido à mão. Apenas além disso, o clima torrencial recente deixou o ambiente dentro da livraria abafado e Lin Jie não estava dormindo bem. O velho Will está sendo muito atencioso aqui. Não é o presente, mas o pensamento que conta. Isso é amizade verdadeira.
Lin Jie ficou bastante tocado. Ele se levantou, pegou o apanhador de sonhos do velho Will e suspirou com satisfação. É exatamente o que eu preciso. Obrigado, velho Will. Will sentiu que um grande peso foi tirado de sua mente. É uma honra para mim que isso seja útil para você, disse Will com um sorriso. Um sonho incomparavelmente lindo foi pego na rede deste apanhador de sonhos, mas ao mesmo tempo, um perigo aterrorizante existia dentro dele. Alguém sem força mental de nível supremo não poderia entrar nos sonhos se o fizesse. Sua alma poderia ser pulverizada instantaneamente. Entretanto, para uma existência de alto nível, o sonho traria raro prazer e satisfação. Que você tenha bons sonhos. Noite de Mongols capítulo 25, Lobo do Céu Estrondo. Um prédio alto desabou quando um corpo foi arremessado contra ele. Em meio à chuva de destroços caindo, aquela figura rapidamente mudou sua postura no ar e caiu em direção ao prédio mais próximo ao lado. Droga, eles têm mágicos entre eles. Kai se estabilizou agarrando-se a um cano exposto, então gritou para Jizishio, cuidado com o familiar. Um encantamento foi entoado e um clarão roxo surgiu. Silva, uma serpente gigante, estendeu suas asas e disparou para cima a uma velocidade espantosa, revelando mandíbulas ensanguentadas e presas afiadas. Os olhos de Jizishio se estreitaram enquanto ela julgava sua bengala, cravando a lâmina na parede lateral. Silvo. Olhos amarelos brilhantes fixaram o olhar no caçador enquanto a serpente gigante mordia violentamente Jizishio. As mandíbulas se fecharam, mas de repente foram interrompidas. Uma pata de pelo prateado agarrou a mandíbula superior da serpente enquanto garras semelhantes a facas cortavam sua pele e tiravam sangue. A segunda pata agarrou a mandíbula inferior da serpente. Com força exercida em cima e embaixo ao mesmo tempo, as mandíbulas da serpente gigante estavam sendo gradualmente dilaceradas. Seu corpo se contorcia enquanto lutava freneticamente, mas não adiantava, pois seu corpo era impiedosamente dividido ao meio. Splat! Sangue e vísceras pintaram a parede de vermelho. O quê? O mago que havia invocado o familiar cambaleou para trás em choque. A cor em seu rosto havia sumido enquanto ele gritava em descrença. Como isso é possível? Como ela consegue manter sua racionalidade com esse grau de mutação de besta? Puta merda, pensei que fossem apenas rumores e que Eris nos informaria se soubesse. Ele está apenas nos usando. Qual a utilidade de descobrir agora? Já estamos no campo de batalha. Exclamou outro mago ao lado dele. Não entre em pânico. O sangue do lobo do céu teme fogo. Mas está chovendo agora. Não adianta pensar demais. Prepare a pólvora. Fique firme. Ela é só uma pandemonium rank. Nós podemos vencer. Uivo. No telhado, um lobo prateado tão grande quanto uma colina estava de pé sobre as patas traseiras, garras brilhando com sangue enquanto seu pelo tremulava ao vento. Olhando para os magos com um olhar penetrante, uma voz feminina rouca escapou de sua boca. Não há escapatória para todos vocês. À distância, Kai e Marcus pousaram no chão. Senhorita. Murmurou Kai animadamente enquanto olhava para o belo e perigoso lobo prateado lá no alto. Jizishio não tinha mais nenhuma semelhança com um humano e havia mergulhado completamente no estado de mutação de besta. Se não fosse pelo fato de que ela ainda podia falar, qualquer caçador que a visse pensaria que era uma poderosa besta dos sonhos. Esse era o poder que todos os caçadores anseiam. Caim teve uma premonição de que a jovem amante traria um novo mundo para os caçadores. Mas quem exatamente é o misterioso inquilino da 23RD Avenue que causou tudo isso e ajudou a jovem amante? Qual é exatamente o motivo dele? Não pense muito nisso, Marcus interrompeu a linha de pensamentos dela. Dando um tapinha no ombro de Kai, ele continuou, nós só temos que seguir e compartilhar a glória que vem depois. Kai exalou lentamente enquanto seus dedos ficavam em um tom de preto. Você está absolutamente certa. Vamos lá, a batalha ainda tem que continuar. Os dois se transformaram em listras borradas, disparando em alta velocidade em direção a onde os mágicos estavam. Com pólvora nas mãos, os mágicos entoaram um encantamento de chamas. Encantamento de chamas, ativação de Blase. Atrás deles, o éter se condensou, formando grandes quantidades de fogo elemental. Bolas brancas de fogo se transformaram em uma chuva de fogo que disparou em direção a Jizishio. A loba prateada uivou e saltou para longe, desviando de uma rajada de densas faixas de fogo enquanto ela aterrissava de quatro e começava a correr.
Outra saraivada de flechas flamejantes atingiu o chão ao lado dela, criando uma explosão que a fez tropeçar e queimar um pouco de pelo. Chamas elementais continuaram a cair, derretendo construções nas áreas próximas devido ao alto calor. Giz uivou de dor, embora os ferimentos em seu corpo estivessem começando a fechar enquanto ela continuava sua corrida louca, derrubando um prédio e se escondendo na nuvem de poeira e escombros. Ela sabia que os magos que Eris empregava não eram fracos. Todos os três eram magos de elite do nível Pandemonium. Quem poderia imaginar que mágicos que sempre desprezaram caçadores cooperariam com o Se não fosse pelo presente e pela orientação que recebeu do Sr. Lin, Giz teria sido morta sem dúvida. Eris era digno de ser o líder de um grande grupo de caçadores, de fato. Primeiro, ele havia traído o segundo líder Kaji antes de unir forças com os mágicos. Além disso, ele estava se escondendo nos bastidores todo esse tempo. Mas não importava. No céu, Stel resolve flutuava acima dela, cobrindo toda a área. Ela já havia descoberto a posição de Eris. Um segundo encantamento dos mágicos já estava chegando ao fim. Uma enorme chama se distorcia continuamente antes de eventualmente se transformar em uma lança espiralada de 3 metros de comprimento. Encantamento de chamas, lança de Katia. Uau! A lança retorcida de chamas brancas disparou, criando estrondos sônicos e dissolvendo a chuva em névoa em um instante. Neste momento, o ataque furtivo de Kai e Marcus pelas costas foi bem sucedido. Os magos eram especialmente fracos em combate corpo a corpo e os 3 magos foram mortos instantaneamente. Os caçadores se viraram e observaram a lança de fogo atingir o corpo do grande lobo prateado e explodir. Estrondo. Perder. Traço. Com as mãos nos bolsos, Eris observava o distrito urbano à sua frente, envolto em um encantamento de fronteira. Chamas tremeluziam na chuva enquanto explosões soavam como trovões abafados passavam pela fronteira. Nessa chuva torrencial, ninguém prestaria atenção. Pequenas e grandes batalhas como essa já ocorreram em Norzin dezenas de vezes. Os danos sofridos pelos edifícios nessa batalha seriam atribuídos à chuva torrencial que lavaria todo o sangue. Eris tinha a aparência de um homem maduro de meia-idade. Rugas ao redor do canto dos olhos e uma cabeça de cabelos grisalhos com fios brancos o faziam parecer severo e frio. Atrás dele estava um jovem segurando um guarda-chuva preto. Uri, alguém está ajudando ela, murmurou Eris. Eu nunca soube que havia tal pessoa em Norzin. Controlar mutação de besta. Nem mesmo Wilde tem como fazer algo assim. O jovem segurando o guarda-chuva gemeu em reconhecimento. Você viu o Wilde? Não. Vá visitá-lo. Ele ainda é seu professor, afinal. Alguém da Secret Hit Tower me informou que ele fez uma aparição na 23 RD Avenue. Talvez ele tenha algumas pistas. Sim. Apenas além disso. Eris foi interrompido no meio do caminho. Uivo. Uma pequena rachadura no éter apareceu no ar quando um lobo prateado saltou, movendo-se tão rápido que era apenas um traço prateado. Era Giz. O sangue do lobo do céu estava fervendo em seu corpo e essa mutação de alto nível lhe concedeu características especiais de uma besta dos sonhos. Além disso, o lobo celeste tinha a reputação de ser capaz de saltar através do espaço e do tempo. Stel resolve e concedeu a ela um certo grau de previsão. Assim que a lança de fogo estava prestes a atingi-la, ela saltou para as coordenadas em que havia fixado seus olhos. Noite de Mongols capítulo 26. Com meu tapete de agulhas e minha coroa de neve, a atitude fria e indiferente de Eris mudou para um olhar de surpresa. No momento seguinte, o lobo prateado o derrubou no chão e rasgou seu ombro. Ele sacou uma adaga e cravou violentamente nos olhos do lobo prateado, apertando seus músculos enquanto segurava a pata do lobo prateado em um aperto de torno. Uri, ele rosnou. O jovem, empurrado para trás pela onda de choque, cambaleou para trás 2 vezes. Sangue escorria de sua testa, mas seu olhar era severo enquanto ele gritava: técnica de confusão. Técnica de flash. Ficou claro pela maneira como ele invocava seus feitiços que ele era de um nível muito mais alto do que aqueles 3 outros magos que morreram de causas não naturais. O poder da linguagem de um mago negro dependia de sua habilidade inata, bem como de sua criatividade. Quão refinado e simples o encantamento de um mago ilustraria sua maestria na magia. Um encantamento mais simples representava um nível mais alto de maestria. Por exemplo, o professor de Wilde, um mago negro à margem do nível supremo,
Era capaz de completar a descarga de magia apenas com palavras comuns. Desistiu e voou. Sua mente ficou presa em um vórtice confuso e sua visão ficou branca devido ao esfaqueamento. Como discípulo de Wilde, Uri aprimorou suas habilidades em muitas batalhas e era hábil em fornecer o melhor suporte. Eris levantou a mão, quebrando a pata dianteira do lobo prateado. Ele puxou a adaga e jogou o lobo enorme no chão. Droga! Desistiu, sentiu seu mundo inteiro desabando. Sua espinha parecia estar à beira de estalar e uma grande sensação de perigo a envolveu. Resolução de aço. Recitou Desistiu. A massa espiritual semelhante a um polvo no céu que a estava seguindo estendeu seus tentáculos para cobrir seu nariz e boca, afastando os status negativos. Desistiu voltou a si. Através de sua visão ensanguentada, viu um brilho frio se aproximando rapidamente dela. Os pelos do seu corpo se arrepiaram quando ela rapidamente abriu a mandíbula, inclinando a cabeça e mordendo a adaga que estava sendo apontada em sua direção. Silenciar. A adaga penetrou em sua bochecha e ficou presa entre os dentes e a carne. Os olhos frios de Desistiu estavam cheios de intenção assassina enquanto ela torcia a cabeça e rasgava o braço de Eris enquanto seu corpo enorme rolava para frente. Um barulho nauseante de ossos quebrando irrompeu do corpo de Eris. Desistiu então estendeu os braços e arranhou o corpo de Eris de ambos os lados. Encantamento da chama, sua imputrefação. Com tempo suficiente para preparação, Uri finalmente completou seu canto. Um sol ilusório deslumbrante apareceu acima de Desistiu, brilhando sobre ela. Sua carne e pele começaram a inchar e se contorcer enquanto uma fumaça preta e fétida começou a escorrer de seu corpo onde os raios solares atingiam. Era um poder aterrorizante e Desistiu sentiu como se seu corpo fosse inchar e explodir a qualquer momento. Visualmente, era uma visão simplesmente nauseante. Perigo. Perigo extremo. Fuja. Esses eram os únicos pensamentos na mente de Desistiu enquanto ela imediatamente escolhia dar um salto espacial forçado mais uma vez. Seu corpo, que não aguentava mais a tensão, transformou-se completamente no processo do salto. Plop! Ela nem sabia onde tinha caído. Uri estava ofegante enquanto suas mãos frouxamente formavam um gesto para jogar o sol putrefato dentro do limite selado. Sr. Eris. Você está bem? Ele se levantou, olhou para frente e se deparou com uma visão alarmante. O líder do Switch Wolves, Eris, estava caído no chão coberto de sangue com um braço decepado arremessado a vários metros de distância. Ele parecia estar às portas da morte. Estou bem. Inesperadamente, a voz do homem estava tão calma como sempre. Balançando pesadamente, ele se levantou. Carne e músculos se regeneraram rapidamente e um braço cresceu de seu coto ensanguentado. Ainda mais surpreendentemente, outro braço cresceu de um ferimento em seu corpo. Eris olhou para ele por um momento e então arrancou seu braço extra. Isso era uma ocorrência comum para um caçador com alta concentração de sangue sórdido, mutação física. Se Eris não fizesse uma limpeza periódica de seu corpo, ele se tornaria uma abominação com vários membros e muitos olhos em pouco tempo. Parece que o inquilino da 23ª Avenida é ainda mais poderoso do que imaginávamos. Você está falando sobre o poder de transcender o espaço-tempo? Não, Eris balançou a cabeça. O que estou dizendo é que ela poderia usar a alma de Ruem para acessar sua rede de inteligência, determinar precisamente nossa posição e também dissipar sua técnica de confusão mental. Esse tipo de poder realmente me interessa. As duas figuras completamente encharcadas olhavam para a área severamente destruída dentro do limite, após ter sido devastada pelo sol putrefato de Uri por algum tempo. Infelizmente, tenho assuntos mais urgentes para tratar agora. Vá dar uma olhada, Uri. Ele é mais importante que Wilde. Sim. Uri assentiu. Eris abriu a palma da mão, revelando um ovo que parecia uma pedra preciosa. Diga, Uri, o que você acha que vai nascer disso? Murmurou Eris enquanto olhava para ele com um olhar obcecado no rosto. Uma fera dos sonhos. Não, de forma alguma. É um deus verdadeiro. Lin Jie fechou sua livraria, trancou a porta e trancou as janelas. Ele então inspecionou todas as suas estantes de livros uma vez e guardou seu registro e livro de contas. Finalmente satisfeito, ele pegou o apanhador de sonhos que Wilde havia lhe dado e subiu as escadas para se preparar para dormir. O layout do segundo andar era muito diferente do primeiro.
O primeiro andar estava abarrotado de livros, enquanto o segundo andar era onde estavam todas as comodidades de vida. Além do banheiro, da cozinha e do quarto, havia até um cantinho especial para exercícios. Como ele não saía muito e passava a maior parte do tempo confinado na livraria, Lin Ji não teve escolha a não ser elaborar uma rotina semanal de exercícios para si mesmo. Embora o nível dos exercícios não fosse tão desafiador, ele não podia se permitir virar um vagabundo preguiçoso. Devido à chuva incessante e a um pequeno vazamento no teto, todo o segundo andar tinha um clima úmido. Lin Ji sentiu que tinha sido negligente e tinha realmente esquecido de pegar um dessecante de cal para absorver a umidade. Ah, eu vou pegar um pouco quando a chuva parar. Lin Ji abriu a porta do seu quarto, revelando apenas uma cama, uma escrivaninha e uma cadeira naquele espaço estreito. Pilhas de papel contendo seus recursos de pesquisa se amontoavam sobre a mesa. Tudo isso era uma pequena investigação que ele fez durante os 2 anos que passou se assimilando à vida em Norzin. Lin Ji encontrou um prego, martelou na parede para formar um gancho simples e pendurou o lindo apanhador de sonhos nele. Sua posição estava situada diretamente em cima de seu travesseiro. Se Lin Ji se deitasse, as pontas das penas do apanhador de sonhos ficariam diretamente voltadas para seus olhos. Depois de guardar suas ferramentas, Lin Ji esticou as costas, tirou as roupas, apagou as luzes e deitou-se na cama. Ele observou as penas suaves e balançantes acima dele. Espero que seja realmente eficaz. Bons sonhos. Lin Ji fechou os olhos e a escuridão tomou conta. Um sonho. Lin Ji piscou várias vezes enquanto olhava fixamente para o vasto mundo branco diante de seus olhos enquanto finos flocos de neve caíam suavemente ao seu redor. Ele levantou a cabeça e viu galhos verdejantes, cobertos de neve. Um tronco de árvore retorcido como uma artéria brotava do chão com uma copa enorme que parecia bloquear o sol. Um vasto canteiro de flores de íris brancas no chão balançava com o vento. Abaixo dela, uma senhora de cabelos prateados estava deitada com os olhos fechados. Suas belas feições eram como o puro luar e ela estava envolta em um tecido branco e leve. Um par de pernas finas, pálidas e sem manchas apareciam por baixo do tecido. Imediatamente, Lin Ji pensou em algumas palavras que tinha ouvido antes de uma fonte que havia esquecido há muito tempo, com meu tapete de agulhas e minha coroa de neve. Noite de Mongols capítulo 27, pessoa em um sonho neve caindo, uma colina cheia de flores de íris, uma enorme árvore antiga e uma bela adormecida. Parecia que tudo que Lin Ji via estava banhado em um brilho quente, como se sua visão fosse através de um filtro suave. Tudo isso constituía uma cena pitoresca de conto de fadas. Este é realmente um sonho incomparavelmente lindo. O velho Wilde não estava mentindo, refletiu Lin Ji enquanto observava o canteiro de flores antes de se abaixar para colher uma íris e cheirá-la. Girando a flor, Lin Ji notou que suas pétalas eram puras e elegantes. Independentemente da visão, cheiro ou toque, esta flor não poderia ser mais realista. Um sonho lúcido. Ocasionalmente, Lin Ji também tinha sonhos em que conseguia manter a mente lúcida e até mesmo estar ciente de que estava sonhando. Esses tipos de sonhos eram chamados de sonhos lúcidos. Nesse estado, uma pessoa sonhando teria controle total sobre suas ações, pensamentos e até mesmo memória. Alguns poderiam até fazer com que seus próprios sonhos não parecessem diferentes da realidade real. Embora pareça incrível, na realidade, o fenômeno dos sonhos lúcidos não era tão raro e uma pessoa podia se treinar para ser capaz de ter sonhos lúcidos. Lin Ji não era alguém que conseguia facilmente atingir sonhos lúcidos. Com base em sua memória, ele só teve um punhado de sonhos em que estava ciente de que estava sonhando. Agora, ele havia entrado em um estado de sonho lúcido depois de ter acabado de pendurar o apanhador de sonhos. Lin Ji ainda estava cético quanto ao efeito do apanhador de sonhos. Talvez o desenho da teia de aranha e as palavras do velho Wilde tenham induzido sugestões psicológicas sutis, resultando neste reino de sonho. Lin Ji sentiu que esta era a explicação mais lógica e científica. Claro, ele não era alguém que precisava sempre chegar ao fundo de algo racional e todos esses eram apenas seus pensamentos passageiros. Como um romântico que preparava um bule de chá enquanto esperava um cliente desconhecido vir visitá-lo durante uma tempestade. Lin Ji ainda estava bastante disposto a acreditar que esse era um presente místico do velho Wilde. No entanto, já que isso era um sonho, ele poderia fazer o que quisesse.
Lin Jie lançou um olhar investigativo para a donzela deitada sob a árvore. Ele estava bastante curioso sobre o porquê de todas as coisas com as quais ele poderia sonhar. Ele só tinha que sonhar com uma mulher. Claro, ele não podia dizer que isso era algo com que ele não sonharia, já que ele era um homem, afinal. Mas, logicamente falando, um personagem em seu sonho não deveria ser tão vívido e, ao mesmo tempo, completamente desconhecido. No final, é só um sonho. Tudo é possível em um sonho, certo? Lin Jie refletiu consigo mesmo. Ele afastou lentamente o canteiro de flores e foi se aproximando da árvore. Lin Jie queria ver exatamente como essa pessoa dos seus sonhos parecia. Lin Jie notou que essa moça era ainda mais bonita de perto do que ele imaginava. Ela tinha um ar de beleza etérea, como se fosse uma escultura da deusa romana Vênus. Longos cabelos prateados se espalhavam sobre o canteiro de flores como uma cortina de seda. Seu corpo branco e neve impecável arfava levemente enquanto ela dormia e até mesmo seus longos cílios como asas de borboleta esvoaçantes eram brancos puros. Em certo sentido, parecia que ela estava usando uma coroa branca de espinhos. Como esperado de um sonho. Esta é simplesmente uma cena de uma pintura a óleo. Lin Jie suspirou com admiração. Ele não disse nada durante todo esse tempo e apenas murmurou em seu coração, pois não conseguia interromper essa vibração onírica. Mas, como isso era um sonho, ele poderia se permitir ser um pouco mais desenfreado. Lin Jie se abaixou e afastou alguns fios de cabelo prateado, revelando a orelha da moça. Gentilmente, ele deslizou a flor de íris branca em cima da orelha esquerda dela. Lin Jie nunca havia feito algo tão piegas com nenhuma mulher antes na vida real, muito menos com uma estranha que ele tinha acabado de conhecer. Mas como isso era um sonho, ele simplesmente fez o que queria. Além disso, ele estava apenas dando um presente porque estava hipnotizado pela beleza dela. Mesmo que a flor fosse dela. Lin Jie colocou a flor no lugar e tinha acabado de endireitar as costas quando de repente percebeu um par de olhos branco-prateados olhando para ele. Ele deu 2 passos para trás rapidamente. Fazer barulho. Uma rajada repentina soprou, fazendo as flores de íris farfalharem no vento e brilharem. Pétalas de flores brancas como a neve flutuaram para cima e a enorme árvore rangeu alto como um antigo órgão de tubos. O mundo inteiro dos sonhos parecia girar. A senhora de cabelos prateados, envolta em um tecido branco e leve, levantou-se do canteiro de flores e olhou para Lin Jie com um olhar de perplexidade e suspeita. Lin Jie de repente percebeu que sua altura estava além do que ele esperava. Ele não percebeu quando ela estava encostada na árvore, mas quando a senhora se levantou, Lin Jie teve que levantar a cabeça para poder ver sua figura inteira. O que isto significava era que a pessoa em seu sonho tinha pelo menos 2 metros de altura. Como esperado, tudo é possível em um sonho. Ou poderia ser que os sentidos de Lin Jie estivessem um pouco desorientados porque ele estava em um sonho. Quem é você? Perguntou a alta pessoa do sonho enquanto olhava para Lin Jie. Sua voz gentil que tinha um charme feminino maduro era estranhamente cativante. Lin Jie ficou momentaneamente atordoado. Ele não esperava tal pergunta da outra parte. Pelo contrário, ele estava prestes a fazer essa pergunta e ver que tipo de resposta interessante esse personagem montado de sua mente subconsciente daria. Ele nunca imaginou que essa pessoa roubaria seu movimento e sua pergunta. Mas quando ele pensou sobre isso, uma conversa entre uma pessoa sonhando e uma pessoa no sonho não seria ainda mais interessante. Lin Jie ponderou por um momento e sorriu. Alguém atualmente sonhando? A pessoa em seu sonho estendeu a mão para tocar a flor de íris em sua orelha e disse, naturalmente, você é quem está tendo o sonho. Ela realmente sabe que está em um sonho. Lin Jie imediatamente achou interessante. Ele poderia ter um sonho lúcido e a pessoa em seu sonho estava ciente de que estava em um sonho. Ela também saberia que não existia na realidade. Mas, a menos que essa pessoa com quem ele estava sonhando fosse real e tivesse se conectado a esse reino dos sonhos por algum meio desconhecido, tudo isso seria um completo absurdo. Portanto, a pessoa em seus sonhos era apenas uma invenção de seu subconsciente. Pelo menos essa resposta é verdadeira, então é minha vez de perguntar agora. Lin Jie habilmente transformou a pergunta em uma espécie de troca igual. Limpando a garganta, ele perguntou, quem é você? Você não pode dizer que é uma pessoa no meu sonho. Talvez por ser um sonho, Lin Jie sentiu que estava demonstrando um pouco de tendências malandras. A pessoa em seu sonho sorriu, levantando sua saia de cetim branco em uma simples reverência,
Silver, esse é meu nome. Só seu nome? Respondeu Lin Ji. Pelo menos essa resposta é verdadeira. Silver inclinou a cabeça e continuou. É minha vez de perguntar. Estou certa? Lin Ji engasgou um pouco e assentiu, claramente surpresa por saber como contra-atacar. O olhar de Silver caiu enquanto ela dizia desanimada. Estou aqui há muito, muito tempo. Faz tanto tempo que já esqueci o significado do tempo. Este é claramente um lugar lindo, mas muitas vezes sinto que é muito silencioso. Você poderia me dizer por que estou me sentindo assim? Isso não é apenas solidão. Refletiu Lin Jie para si mesmo. Ele também poderia oferecer sua experiência profissional em um sonho. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.